Obrigada. Eu espero que isto esteja a funcionar. Eu já dei aqui um jeito no microfone. Antes de mais, muito obrigada por terem vindo. Eu sei que depois de um dia de trabalho talvez houvesse outras coisas mais interessantes do que vimos discutir a lei do erro médico. Porém, e partindo do pressuposto que a maior parte vão ser ou médicos ou juristas, eu acho que este é um tema que nos interessa a todos. E em segunda linha, obviamente, que interessa a todos que são potenciais pacientes e que estão envolvidos numa eventual relação médico-paciente. A minha ideia era que isto não fosse uma coisa muito técnica. Basicamente, a parte técnica está ali, levámos alguns meses a prepará-la, é o nosso número da revista, só para vos dizer como é que a ideia nasceu. Como sabem, eu tenho sido bastante verbal em relação à lei do erro médico e, portanto, tinha muita coisa para dizer. E achei que havia mais gente que ia ter muita coisa para dizer e que tinha muitos conhecimentos sobre o assunto, bem mais do que eu em certas matérias, por exemplo, na medicina chinesa, no acesso ao processo clínico, na história toda desta lei, nos vários modelos. E de modo que falei com a Filipa, que sempre me apoia nestas aventuras, e depois falei aqui com um grupo de amigos que são tão loucos quanto eu e decidiram sim, vamos lá escrever sobre o assunto e apesar dos seus inúmeros afazeres, decidiram ter mãos à obra e assim conseguimos reunir aqueles textos e, portanto, basicamente era só pedir a cada um dos respectivos autores que nos apresentasse um bocadinho o seu trabalho, mas o que era interessante era depois passar-vos a palavra porque, enfim, nós também aprendemos com aquilo que as outras pessoas têm para dizer e com eventuais sugestões. Nós vamos tentar seguir a ordem porque está na revista, se eu bem me recordo, e portanto eu creio que o nosso primeiro autor é o Paulo Cardinal e pedia então e peço a todos que apresentem um bocadinho o vosso trabalho. Mais ou menos 15 minutos. Paulo. Boa noite. Antes de iniciar, quero, não por apenas uma mera questão de cortesia, dar os parabéns à professora Vera por ter tido esta iniciativa, bem necessária atendendo a tudo o que rodeou a preparação da lei do erro médico, tudo o que ocorreu durante a discussão na Assembleia e, posteriormente, relativamente às soluções finais apresentadas nesta Lei 5/2016. Uma vez mais, isto já é repetitivo, mas pelo facto de ser justo, têm que me desculpar esta repetição, agradecer à Fundação Rui Cunha, porque está sempre presente na enorme tarefa e cada vez mais relevante nestes tempos insalubres da divulgação do direito. Relativamente a esta questão, devo dizer que este texto não é apenas meu, é meu e de uma colega, a doutora Bárbara Chanoaipeng, que está ali presente. Entre nós combinamos quem iria apresentar aqui algumas palavras seria eu, mas é um trabalho conjunto de duas pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa. No entanto, apesar de trabalharmos na Assembleia Legislativa, o que aqui trazemos, quer escrito, quer agora nesta apresentação oral, não vincula de modo algum nem a Comissão, nem a Assembleia Legislativa, são opiniões pessoais. Devo também dizer que o texto que aqui se traz e o que eu irei procurar aqui trazer para este colóquio é pouco ambicioso, não é propriamente uma investigação académica profunda, é mais um relato do que era a proposta de lei, do que é que sucedeu no decurso do processo legislativo dentro da Assembleia Legislativa e como é que saiu a proposta de lei. Isto é, quando a professora Vera me fez este convite, hesitei muito em aceitar por diversos afazeres, mas foi uma oportunidade que eu tive de, pela primeira vez, creio eu, poder apresentar-se um texto em que se demonstra como é que determinadas propostas de lei chegam à Assembleia Legislativa, muito pobres, de um ponto de vista técnico, soluções absolutamente injustas, inadequadas, por vezes inconsequentes, e o trabalho que na Assembleia Legislativa é feito para tornar essa lei, se não uma lei perfeita, que é difícil, pelo menos uma lei menos má, uma lei menos inadequada, uma lei menos inconsequente. E então o trabalho que aqui trago, no fundo, é fazer um registro, uma visita guiada a determinados assuntos, 4 ou 5 que elegemos, como é que entrou e como é que acabou por sair nas páginas do Boletim Oficial. Se quiséssemos poupar tempo, eu poderia dizer, muito resumidamente, o seguinte: a lei não era estritamente necessária, demoraram 12 anos a estudar esta proposta de lei, a proposta, tal como entrou na Assembleia Legislativa, estava prenhe de situações negativas, de regimes que não se entendiam, de soluções que inclusive punham em causa a independência dos tribunais e outras. No decurso desse processo legislativo, que foi complexo e moroso, felizmente encontramos duas situações. Na parte final da discussão da proposta de lei, houve, entretanto, uma mudança de governo, tivemos do lado de lá uma maior capacidade
e uma maior disponibilidade para se discutir seriamente o conteúdo da proposta de lei. E, por outro lado, e é justo dizê-lo, e digo isto sem qualquer outra intenção, até porque essa pessoa já não está na Assembleia Legislativa, o Presidente da Comissão Permanente que tratou deste assunto, o Presidente da terceira Comissão Permanente, foi uma pessoa que nunca baixou os braços, ex-deputado Sanchicão, e que fez sempre questão de tentar conseguir o melhor possível para o ordenamento jurídico de Macau, para os pacientes, para os médicos, procurar, então, dentro das limitações que são connaturais a estes processos, procurar conseguir ter uma lei que seja o melhor possível. Não é uma lei boa, ainda tem muitos erros, mas, infelizmente, o ponto de partida era absolutamente negativo em diversos aspectos essenciais. Perante isto, como se diz, aliás, no parecer, e é assim que nós abrimos este nosso texto, ao jeito de antecipatória, estou a citar, é mistério sublinhar que é entendimento da Comissão que a versão final do articulado da proposta de lei em apreciação se acha melhorada em diversos domínios e ampliado por referência à versão originalmente entregue. Ora bom, alguns dos assuntos que podemos aqui referir. Desde logo, no artigo 3º, o erro médico. Havia uma falha que era dificilmente compreensível, sobretudo para quem gastou um ciclo inteiro do zodíaco para preparar esta questão do erro médico, falar com médicos, com juristas, seminários, conferências, textos. Teve uma grande virtualidade. Isto originou publicação de doutrina num campo onde nada existia antes. Ora bem, no erro médico o que é que se passava? Na questão do erro médico, apenas havia uma referência à saúde física, não havia uma referência à saúde psíquica. Por outro lado, o erro médico apenas estava previsto que ocorreria por virtude de uma ação, não por virtude de uma omissão. Logo aqui, na circunscrição do plano, do perímetro da lei que iria ser aprovada, deixavam de fora duas instâncias de veras relevantes, a saúde psíquica e o erro por omissão. Ignorando, por exemplo, crime de omissão de auxílio e outras situações. Não estamos aqui a falar de crime, mas que serviriam com certeza de faróis para quem preparou esta proposta de lei. Uma outra questão importante, direito à informação, no artigo 7º. Havia sim uma referência ao direito à informação, também era o que mais faltava não haver essa referência, essa instituição de um princípio geral do direito à informação do paciente, mas estava virtualmente reduzida a uma casca, pouco mais se dizia do que dizer o paciente tem direito à informação. Ora, por intervenção precisamente da Assembleia Legislativa, da terceira Comissão Permanente, procedeu-se a uma densificação ou uma ampliação do conteúdo do direito à informação que, obviamente, torna a relação paciente-médico mais transparente e permite ao paciente lidar com uma série de dados que o habilitarão a tomar decisões e também ao médico permitirá estar numa situação em que diz, eu avisei, eu informei, eu expliquei o que é que se poderia passar, o que é que era expectável, etc, etc. Quem quiser depois saber mais por nós, obviamente está na revista, vou passar à frente relativamente à questão de explicitações da questão do direito à informação. Depois, no artigo 11 da Comissão de Perícia do Erro Médico, é uma grande novidade, por muitos foi entendido como sendo a lâmpada de Aladino, que se esfregava e saía de lá o gênio e tudo era resolvido, não é resolvível, vamos ver, outros colegas mais habilitados explicarão que não é assim. A forma da Constituição apresentava algumas deficiências, não se percebe porque é que há juristas numa comissão de perícia de erro médico. A comissão de perícia de erro médico, eu sou jurista, não percebo nada de medicina, nem tenho habilidades a perceber nada de medicina. Quem tem que perceber de medicina são os médicos, o pessoal médico. Se porventura houvesse necessidade de tentar perceber se nós, médicos, a nível de perícia, decidirmos desta maneira, o que é que juridicamente ocorrerá? Qual será a consequência jurídica? Para isso, teriam um assessor jurídico, não precisavam de ter na comissão elementos não médicos. Uma das questões também que foi considerada muito importante pela Comissão foi a necessidade, atendendo à pequenez de Macau e às ligações muito próximas da comunidade médica no hospital público, mas sobretudo no grande hospital privado, que seria muito complicado ter peritos só de Macau. E então a abertura que se fez foi, não se impôs na lei, infelizmente, fez-se uma abertura para a possibilidade de ter peritos, isto é, peritos
próprio senso, enquanto membros dessa Comissão de Perícia do Erro Médico, não peritos que poderão eventualmente ser chamados a dar uma opinião em determinado caso, membros do pleno direito dessa Comissão, de fora, fossem eles de Hong Kong, da Mainland, de Portugal, de onde quer que seja. Infelizmente, depois na concretização da lei, neste como em vários outros aspectos, o que se ganhou na lei, por vezes, perdeu-se nessa regulamentação. Por exemplo, não há, na Comissão de Perícia do Erro Médico, não há previsão de nenhum médico de fora. Também, espantadamente, vejo que na Comissão de Perícia do Erro Médico não há lugar para nenhum médico português. Portanto, presumo que serão todos não peritos. Não percebo. Pessoas com grande experiência médica, com grande formação médica, que se têm dedicado a estas questões, não foram atendidos para estarem presentes na Comissão da Perícia do Erro Médico, isto do ponto de vista médico, e já que falaram em juristas, então a nível dos juristas, se há especialistas em direito médico em Macau, estão aqui nesta mesa, um ao meu lado esquerdo, outro ao meu lado direito, mas também não encontraram o caminho para poderem estar na Comissão de Perícia. Quanto ao relatório pericial, havia uma série de confusões na questão do relatório pericial, por omissão e por ação. Por omissão, porquê? Porque, por exemplo, numa questão tão importante e relevante como esta da perícia, não havia previsão de votos de vencido. Ora, se pretendemos transparência, se queremos habilitar o Tribunal a estar de posse de todos os elementos que conduzirão a uma decisão judicial, imagine-se um caso 4-3, apareceria somente a decisão maioritária, não apareceria já a decisão minoritária dos votos de vencido. Isso conseguiu-se e colocou-se na lei. Por outro lado, também se aboliu com uma norma estranhíssima, que era aquela que insinuava, mas muito fortemente, que o Tribunal se limitaria a seguir a decisão, o parecer da Comissão de Perícia. Isto é, o Tribunal não seria um verdadeiro Tribunal Judicial, funcionaria como uma espécie de instância administrativa de homologação. Felizmente, isso também foi afastado na versão final da proposta de lei. Uma outra questão importante, a questão do seguro. Nós temos seguro obrigatório para advogados, temos seguro obrigatório para determinadas outras profissões ao nível da arquitetura, técnicos paisagistas, etc. Para médicos, não havia essa previsão de... Portanto, não é uma profissão de risco, pelos vistos. Não se percebeu muito bem o que é que se pretendia com esta não obrigatoriedade do seguro médico. Eu sei, tenho conhecimento que havia alguns problemas a nível de seguro e de resseguro, mas essas coisas seriam facilmente, ou menos facilmente, mas seriam ultrapassáveis e foram ultrapassáveis, e temos a previsão da obrigatoriedade do seguro médico. Por outro lado, e para terminar esta breve revista, a questão do impedimento. Uma vez mais, voltamos à natureza da sociedade de Macau, uma sociedade muito pequena, em que toda a gente se conhece, e em que, por questões sociais, culturais, um determinado médico, por exemplo, que esteja subordinado numa relação de hierarquia perante outro, e esse outro esteja a ser investigado por eventual erro médico na Comissão de Perícia, seria compreensível que ele nunca iria confirmar que houve efetivamente um erro médico. Portanto, seria uma situação muito difícil e, portanto, houve claramente um acentuar da necessidade de regras de impedimento desses membros da Comissão de Perícia, para a defesa da verdade, da justiça, mas também para a defesa do próprio membro e, claro, da instituição Comissão de Perícia do Erro Médico. Isto, aquilo que foi conseguido, foi possível melhorar entre a proposta e a lei que finalmente veio a ser aprovada. Ora bom, havia ainda outras questões e nada do que eu estou aqui a dizer é secreto. Tudo isto que eu estou aqui a trazer consta do parecer da Comissão Permanente e ou do relatório que precedeu esse parecer. A questão relativamente, não sei se vale a pena falar disto, a questão tremenda e um polo gravitacional de tudo isto, que é a questão do ónus da prova. Então, se bem sabem, quanto à nova lei do erro médico, antes desta nova lei havia dois sistemas, fundamentalmente, e hipersimplificando, num ónus da prova, num dos sistemas, o ónus da prova recaía sobre o médico, no outro recaía sobre o paciente. Fez-se uma junção, e também a nível do tribunal competente, e agora o ónus da prova recai sempre sobre o paciente. O que se tentou foi criar algumas situações e, segundo os ensinamentos do direito comparado, criar algumas situações não pondo em causa a regra geral de que o ónus da prova recai sobre o paciente, mas em determinadas situações que seriam devidamente tipificadas e uma tipificação taxativa, aí então o ónus da prova revertia para o
médico ou para a entidade, nomeadamente quando o prestador de cuidados de saúde não detém a qualificação necessária para proceder a determinados atos médicos, ou viola de forma grosseira as leis e artes, ou quando o prestador de cuidados de saúde falsificou ou destruiu o processo clínico, e mais algumas que podem ver publicado na revista. E também se tentou, estas tentativas, a Comissão não estava sozinha, vários parceiros, a Comissão trabalhou com o apoio de associações de médicos, da Associação de Advogados, de associações de enfermeiros, etc. E muitas destas questões do ônus da prova constavam já de propostas de associações médicas e também de Associação de Advogados. Também se tentou introduzir uma cláusula de obrigação de resultados para determinados casos, nomeadamente cirurgias estéticas, em que, no fundo, se passava para a questão da responsabilidade, eu não vou agora entrar em detalhes, dita objetiva. Uma outra questão que também foi ponderada era a criação do Fundo de Garantia Médica, isto é, Macau, uma sociedade pequena, com muito dinheiro, porque não gastar dinheiro em situações que socialmente sejam mais adequadas, uma ideia funda de solidariedade social, e então, como também era seguir exemplos, como o Fundo de Garantia do Seguro Automóvel e outros, fazer uma espécie de fundo de garantia médica que seria, a meu ver, benéfico, quer para pacientes, quer para as entidades prestadoras de saúde, mas isto também não logrou vencimento, não surge na lei. Em síntese, uma proposta que foi demorada, chegou com muitas deficiências, algumas delas foram ultrapassadas, outras não. É uma lei claramente melhor do que aquela que resultaria se a proposta tivesse sido aprovada de uma forma acrítica, sem intervenção, sem apoio da sociedade. Uma lei que teve um processo extremamente conturbado. Pela primeira vez que me recorde, os deputados da Comissão foram objeto de missivas insultuosas, posso mesmo dizer, publicadas em jornais chineses, uma sentença judicial que nessa altura também surgiu, também foi alvo de reações violentíssimas, enfim, interesses instalados porventura, maus hábitos, questões difíceis de ultrapassar numa sociedade no século XXI, mas que têm que ser ultrapassadas, e com isto termino a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu passava a palavra ao Rui, seguindo a ordem da publicação. O microfone está ligado? Eu creio que sim, quero dizer. Ora, muito boa tarde. Eu começaria por agradecer à doutora Vera o convite para escrever este artigo e para estar aqui presente hoje. Eu devo confessar que, quando a doutora Vera me propôs escrever sobre a lei do erro médico, o meu primeiro reflexo foi tentar esquivar-me. Isto por várias razões. Uma delas é que eu tenho um conflito de interesses muito forte, por ser jurista da DSAG e ter um dever de lealdade para com o governo da RAEM, e vi-me colocado na situação de estar no fio da navalha e de ter que falar sobre uma lei que, como já foi referido, é uma lei que agrada a poucos e, portanto, um conflito de interesse entre a objetividade inerente a um trabalho académico e a minha lealdade para o governo da RAEM. E a doutora Vera, como nós andamos nesta maravilhosa aventura do mundo jurídico os dois desde 1994... Exato. A doutora Vera conseguiu convencer-me e eu tentei fazer um esforço para encontrar os aspectos mais positivos ou menos negativos desta lei. Como o doutor Paulo Cardinal referiu, essa lei não era estritamente necessária. E, de facto, eu conheço legislação sobre responsabilidade civil médica de vários países e poucas são aquelas, aliás, poucas são as legislações existentes sobre responsabilidade civil médica, especificamente, e não existe rigorosamente nenhuma que, ao ser aprovada, não tenha introduzido uma reforma radical do regime substantivo relativo à responsabilidade civil médica. E o Dr. Paulo Cardinal referiu ainda que, de
demorou 12 anos, foram necessários 12 anos para elaborar esta lei, para preparar esta lei. Foi pouco. Muito poucos países, ou quase nenhum países, aprovaram legislação nesta matéria sem décadas e décadas de trabalho académico, de debate institucional, de devir jurisprudencial. Portanto, isto é um tipo de matéria que não se legisla sem um conhecimento muito profundo e sem uma sedimentação de conhecimentos muito ponderada. Bem, mas agora já temos a lei, portanto, vamos ver se ela vai surtir os efeitos desejados, e eu passarei a analisar esta lei de acordo com 3 aspectos que eu acho que consistem nas grandes linhas da responsabilidade civil médica contemporânea. Gostaria ainda de referir que uma das questões que me causou alguns problemas é a expressão erro médico. Terminologicamente é muito difícil classificar as situações em que alguma coisa corre mal num hospital. Há as desaventuras médicas, como se chamava na Nova Zelândia, há os acidentes médicos, como se refere hoje em dia na Nova Zelândia e em França. Já se falou em afecções iatrogénicas, negligência, erro, evento adverso. Eu gostaria, portanto, de partir da noção de evento adverso. É quando alguma coisa corre mal num hospital. E esse evento adverso poderá ser culposo ou não. Agora, a lei parte do erro médico como conceito a priorístico, e isso causará depois problemas muito significativos do ponto de vista prático. Passando adiante, um dos principais objetivos da responsabilidade civil, em geral, é a prevenção de acidentes. E a prevenção de eventos adversos. Será essa uma das principais funções, para além de indemnizar os lesados da responsabilidade civil médica. Ora, temos 2 perspectivas quanto à prevenção geral e quanto à prevenção dos eventos adversos em meio hospitalar e derivados de tratamento médico. Por um lado, temos a perspectiva clássica, que é a da prevenção geral, tal como temos no direito penal, tal como temos na responsabilidade civil em geral, e utilizando que aliás é o que vem já desde a Lex Equilia de Adamno, no 3º século antes da Era Comum, e segundo uma expressão muito eloquente de Michael Faura, que é professor da Universidade de Maastricht, que é criar um incentivo para os potenciais lesantes a priori a tomar precauções ex ante, sob pena de serem responsabilizados ex post. Ou seja, o medo, o receio de serem responsabilizados civilmente e terem que pagar a indenização, dá-lhes um incentivo para serem, quando da prática do ato médico, mais cautelosos. Esta é uma perspectiva que está muito enraizada no direito civil e que, até sair este livro de James Reason, Errar é Humano, essa era a perspectiva dominante também em todos os setores da responsabilidade civil. E os ensinamentos de James Reason foram introduzidos por Lucian Leape e aplicados à análise dos eventos adversos no domínio da medicina. E, hoje em dia, a perspectiva dominante é a de que a verdadeira prevenção consegue-se ao descobrir as causas profundas, ao descodificar o processo causal que levou à produção do acidente. E
Isto é uma metodologia que se chama Root Cause Analysis. Compreendendo essas causas, será possível definir protocolos, definir estratégias de prevenção que evitem que eventos adversos semelhantes se verifiquem no futuro. É por causa desta metodologia que é tão seguro, tendo em conta os níveis de atividade do tráfego aéreo, que é tão seguro andar de avião. É pela aplicação deste tipo de metodologia que as centrais nucleares, que têm um risco potencial elevadíssimo, que são tão seguras e que raramente há incidentes graves que produzam um acidente no domínio do nuclear. Para tal é necessário o conhecimento, é necessário que se saiba como é que quais é que são as causas profundas dos acidentes. E isto precisa, inevitavelmente, da colaboração dos profissionais de saúde e de todas as pessoas que estão envolvidas nos processos administrativos de um hospital, e é necessário que essas pessoas não tenham receio de se autoincriminar. Portanto, neste aspecto, a lei andou bem ao criar um mecanismo de notificação de erros médicos, mas o que deu com uma mão, o que estendeu com uma mão, tirou com a outra. Até agora, pelo menos no Serviço Público de Saúde, o médico, o profissional de saúde, só seria responsabilizado em ação de regresso em caso de negligência grosseira ou de dolo. Agora passa a ser responsável solidariamente com a instituição hospitalar. Ora, a partir de agora, o médico passa a estar debaixo de fogo. E eu quero ver como é que vai funcionar o mecanismo de notificação, porque se o médico, de alguma forma, o médico, o enfermeiro ou outro profissional de saúde, se por alguma razão o conteúdo da sua notificação levar a uma assunção de culpa ou uma explicação ou qualquer coisa que possa levar a que a seguradora tenha que pagar, tenha que cobrir o acidente, o sinistro, não o pode fazer sem autorização da seguradora. Portanto, eu estou a ver então agora o médico está obrigado a notificar o evento adverso, o erro médico, e obviamente vai precisar da autorização da seguradora, senão a seguradora pode, terminado o procedimento, eu não pago, a seguradora não vai pagar porque não foi cumprido o dever de pedir autorização da seguradora para qualquer evento que leve a uma assunção de culpa ou uma transação. Vamos ver como é que isto vai funcionar na prática. Eu gostaria aqui portanto, de reiterar que a responsabilização individual dos profissionais de saúde é desaconselhada e contraproducente. E há uma certa tendência que resulta dos estudos de direito comparado em que a responsabilidade civil se deve centrar na instituição e não nos profissionais de saúde. Ainda quanto ao sistema de notificação, ele está incompleto. Não estão contemplados os near misses, ou seja, potenciais incidentes que poderiam ter levado à produção de um evento adverso. Mesmo quando as coisas não correm mal, quando quase correm mal, isso é igualmente importante para, no futuro, se poderem definir estratégias de prevenção. Tal como o erro médico não é um conceito a priorístico, e porque há uma fronteira ténue entre os eventos adversos culposos e não culposos, seria também importante, mesmo que não sejam erros médicos, mesmo que haja um dano sofrido por um paciente que não possa ser imputado a título de culpa a qualquer pessoa, esse facto deveria também ser notificado. Mas a previsão legal parece restringir-se aos casos em que haja a suspeita de um erro médico, que seria um evento adverso culposo. Portanto, a prevenção
dos efeitos adversos, e esta prevenção baseada no conhecimento das causas profundas dos acidentes é a primeira grande linha da responsabilidade civil médica que eu tracei. E aqui a lei do erro médico cumpre parte, ou seja, satisfaz essa grande tendência parcialmente, mas não totalmente. A segunda grande linha que pode ser identificada na responsabilidade civil médica contemporânea é a resolução extrajudicial de litígios. E é positivo o regime arquitetado pela lei do erro médico. No entanto, há que ter em conta que vamos ver como é que isto funciona. Em Macau é muito incipiente o recurso a meios de resolução extrajudicial de litígios. Ainda não sabemos, ainda não há muita experiência na resolução extrajudicial de litígios. Faltam incentivos a que as partes recorram à resolução extrajudicial de litígios. Por exemplo, basta referir que os serviços de saúde estarão isentos de custas, portanto, podem sempre recorrer ao tribunal e que podem fazer-se representar por advogado, podem fazer-se representar pelos seus licenciados em Direito, juristas dos serviços de saúde, portanto, não tem grande incentivo para recorrer à mediação. Por outro lado, também não há qualquer incentivo, por exemplo, em sede de custas, como há em Hong Kong, que penalize em custas e procuradoria as partes que frustraram a tentativa de resolução extrajudicial do litígio. Portanto, há este aspecto. Portanto, é necessário que haja um comportamento racional por parte dos pacientes, por parte dos serviços de saúde, por parte dos profissionais de saúde, por parte das seguradoras. E é necessário que os profissionais que fazem parte do sistema consagrado pela lei de mediação, que não é uma verdadeira mediação em sentido estrito, é uma figura mais parecida com a da conciliação, porque o mediador sugere soluções, o mediador não está lá só para facilitar a comunicação entre as partes, para fazer um esforço maiêutico de fazer o parto da transação, não. Aqui, pela interpretação que eu fiz do regulamento administrativo, ele é interventivo e vai sugerir uma solução. Portanto, vamos ver se será necessário que esses profissionais, que esses mediadores ou conciliadores, que sejam verdadeiramente, que tenham o profissionalismo visado pela lei e que consigam, portanto, dar a credibilidade ao mecanismo que é exigida. Que se as pessoas não tiverem confiança no sistema de mediação, não irão recorrer a ele. A terceira grande linha, e estou quase a acabar, a terceira grande linha que eu identifiquei é o respeito pela autonomia do paciente. Já se encontrava parcialmente portanto, consagrado no ordenamento jurídico da REM. Esta lei dá um passo em frente, portanto, tem previsto detalhadamente qual é que é o conteúdo do consentimento informado e do dever de documentação dos profissionais de saúde. No entanto, há uma coisa muito importante que falta numa lei que tem como principal objetivo criar um regime de responsabilidade civil médica. Não estabelece quais é que são as consequências nem da insuficiência do dever de informar e de obter o consentimento informado. Continuamos na dúvida quem é que tem o ónus da prova, por exemplo. Uma questão que poderia ter sido facilmente resolvida. E continuamos sem saber qual é que é a consequência jurídica da falta de um registro no dossiê clínico que fosse fundamental para o paciente poder provar a responsabilidade. Não é? São questões, por exemplo, na recente lei alemã, que alterou o Código Civil para
ter um regime de responsabilidade civil médica, as duas questões foram resolvidas, porque eram das mais importantes. Portanto, se faltar alguma coisa no dossiê clínico na Alemanha que fosse importante para o paciente fundamentar a sua pretensão, o facto é considerado provado. Uma regra dessas seria excelente. E, por outro lado, os alemães também resolveram, como já vai sendo aceita em muitos outros ordenamentos jurídicos, que o profissional de saúde é que tem o ónus da prova de que informou e de como é que informou o paciente. Para concluir, eu, de uma maneira geral, estou otimista relativamente a esta lei. Penso que poderá funcionar, que se todos os envolvidos a quiserem fazer funcionar, que ela vai funcionar. Claro que não podemos ter os serviços de saúde falhada a mediação a recorrerem até ao TUI. Não podemos ter isto e temos que criar um clima de confiança para os pacientes recorrerem à mediação. Só para finalizar, uma coisa a ser seguida, um assunto a ser seguido, é uma questão muito interessante, é que se o litígio se respeitar ao sistema de saúde público, deixa de ser julgado no Tribunal Administrativo e passa a ser julgado no Tribunal Judicial de Base. Isto pode abrir a caixa de Pandora, por muito louvável que seja a ideia de ser a mesma jurisdição a analisar os casos de direito de responsabilidade civil médica, independentemente de ser em meio em hospital público ou em hospital privado, ou prestador público, prestador privado, é louvável. No entanto, isto pode abrir a caixa de Pandora da responsabilidade civil contratual. Isto pode abrir a porta a um enquadramento contratualista da prestação de cuidado de saúde no setor público. Poderá no futuro vir a ser revertida a jurisprudência obrigatória do TUI e isto poderá, utilizando a expressão coloquial, dar pano para mangas. No entanto, vai ser interessante ver como é que a lei vai ser aplicada e penso que, se as coisas não correrem bem, que oportunamente será avaliada e revista. Muito obrigado pela atenção. Eu quero só dizer que o Rui não foi o único persuadido. Eu tive que usar os meus fortes poderes de persuasão com todos, porque são todas pessoas muito ocupadas, mas eu consigo ser aquilo que vulgarmente se chama uma chata, portanto, para me calarem, vocês fazem estas coisas. E quero só pedir desculpa, eu estou a seguir a forma anglo-saxónica de abdicar de títulos, porque facilita a comunicação, portanto, não é de toda uma educação, é só porque eu acho que é mais rápido. O nosso terceiro orador, porventura é menos conhecido, é o Manten Yong. Eu acho que é uma grande promessa no direito médico. Fez mestrado comigo em direito médico. Se tudo correr bem, vai fazer o doutoramento comigo em direito médico. E daqui a uns 10 anos, acho que vai ser uma estrela de extinção aqui em Macau. Obrigado. Mano. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Mesmo sendo o único chinês aqui, eu não vou falar em chinês. Por isso, não se preocupem. Antes de tudo, queria agradecer à doutora Vera, outra vez, pelo convite de eu escrever um texto nesta revista. Ok. O meu texto é sobre impactos desta nova lei do erro médico sobre a medicina tradicional chinesa. Ok? Na primeira parte do meu texto, é sobre a aplicabilidade desta nova lei sobre a medicina tradicional chinesa. Eu analisei se os médicos ou mestres de medicina tradicional chinesa podem praticar um ato médico previsto no artigo 2º e cometer um erro médico previsto no artigo 3º. Ok? E dei uma resposta positiva. Para além disso, ainda podemos encontrar indícios de que esta nova lei do erro médico é aplicável à medicina tradicional chinesa. Por exemplo, existem regimes complementares da nova lei do erro médico. Por exemplo, o Regulamento Administrativo número 5/2017 e Ordem Executiva número 45/2017. E os seus
anexos preferem que a medicina tradicional chinesa é uma atividade profissional de saúde. E na segunda parte, eu analisei os impactos da nova regulamentação de processo clínico sobre esta específica medicina, o que está previsto no artigo 8º. E existe um impacto positivo e outro impacto negativo. Existe impacto positivo porque o formalismo do processo clínico fica mais claro, porque a nova lei do erro médico prefere orientações e formas como se realizam registros, gestão, conservação e eliminação do processo clínico. E isto permite uma uniformização e sistemização do registro, gestão, conservação e eliminação do processo clínico na medicina tradicional chinesa. E também permite uma aproximação da medicina tradicional chinesa à medicina convencional nos termos do tratamento de processo clínico. E, por outro lado, existe impacto negativo porque a sanção de incumprimento ou violação da regulamentação do processo clínico agora é mais grave do que anteriormente. Okay? E na terceira parte do meu texto, falo de obrigatoriedade de notificação prevista no artigo 9º. Este artigo 9º pode levantar algumas dúvidas. Por exemplo, como é que os prestadores de cuidados de saúde avaliam só por si a ocorrência de erro médico? Segunda questão, se entende que têm obrigação de informar quando suspeitam da ocorrência de erro médico. Então, qual é a margem de suspeição? Terceira questão, a notificação realizada implica ou não o reconhecimento da culpa ou presunção de culpa? E sobre esta última questão, eu tenho uma resposta negativa. E, por outro lado, em vez de notificação da ocorrência de erro médico, eu defendo a notificação da ocorrência de danos causados, porque os prestadores de cuidados de saúde teriam mais vontade de notificar os danos do que notificar o erro médico. Porque este erro médico implica violação culposa de determinadas regras. Okay? E ainda no âmbito de notificação obrigatória, eu defendo estabelecer um mecanismo de recompensa e não só mecanismo de sancionamento. Ok? E na quarta parte é sobre a inversão do ônus de prova. Esta nova lei do erro médico adota o regime da responsabilidade civil por factos ilícitos. Por isso, há uma inversão do ônus de prova, porque agora cabe aos pacientes essa ônus de prova. A intenção legislativa desta inversão do ônus de prova é evitar a situação de medicina defensiva. Mas o problema é que essa inversão não pode garantir o estabelecimento da medicina defensiva. Okay? E o regime da responsabilidade extracontratual não deveria ser aplicado para todos os prestadores de cuidados de saúde. Por exemplo, a medicina estética. Porque nesta medicina se exige uma obrigação de resultado e não uma obrigação de meios. Por isso, há uma presunção de culpa quando os resultados não são obtidos. Okay? E, por outro lado, eu defendo que, embora a criação da Comissão de Perícia do Erro Médico possa aliviar o ônus da prova dos pacientes, o problema é que essa comissão não pode garantir que a posição dos pacientes corresponda à posição dos profissionais de saúde. Portanto, o meu texto, eu defendo a adoção de um regime chamado No Fault Medical Liability. Neste regime, não é necessário comprovar a existência de culpa, mas só a existência de danos e nexo de causalidade. Pronto, e a última parte é sobre impactos
do seguro obrigatório sobre a medicina tradicional chinesa. Há um impacto positivo e um impacto negativo. Positivo porque pode aliviar a pressão de indemnização em caso de responsabilidade civil médica. E existe impacto negativo porque pode produzir custo extra para os profissionais de saúde. Neste texto, eu defendo que os médicos e mestres de medicina tradicional chinesa deveriam ter liberdade de escolher se compram ou não um tal seguro, quando entendem ter capacidade econômica para eventual indemnização de danos causados, porque a sua atividade causa menos danos e tem menos risco. Eu defendi isto no meu texto. E, por outro lado, depois da entrada em vigor da nova lei do erro médico, a compra de um tal seguro se calhar vai ser uma nova condição para a obtenção ou renovação do licenciamento ou para a qualificação médica. Mas eu defendo que não deveria ser assim, porque a qualificação médica só depende da capacidade profissional e da prova das habilitações acadêmicas. Por isso, a falta de tal seguro não deveria, só deveria produzir uma sanção administrativa, e a compra de tal seguro não deveria ser uma nova condição para a obtenção ou renovação do licenciamento ou para a qualificação médica. E pronto, este é mais ou menos o meu texto, o conteúdo do meu texto. E pronto, repito outra vez, agradeço pelo convite de escrever um texto nesta revista. Obrigado. Muito obrigada, Mário. Luís? Dr. Luís? Muito obrigado. Então, também, antes de começar, queria agradecer à organização, à Fundação Cunha, que tantas vezes organiza estes eventos. A doutora Vera, que enfim, é a força matriz por trás deste número especial da revista, não é? Que nos convidou e incentivou a participar neste número. Enfim, em relação à questão do erro médico, eu não sou um especialista nesta matéria. Na realidade, também não trabalhei na proposta de lei. Portanto, num certo sentido, estou um bocadinho a olhar de fora para dentro quando falarei um bocadinho agora deste tema. Mas na realidade, por acaso, nas consultas públicas que foram feitas nos últimos anos, aconteceu que eu até, enfim, participei em 2006 numa consulta, na altura a entidade estava a preparar o anteprojeto, e escrevi umas linhas, um bocadinho de uma forma sintética e sumária, sobre o que me parecia. E daqui resultou, de alguma forma, um envolvimento meu na responsabilidade médica em Macau. Portanto, acabei por escrever e pensar um bocadinho sobre o assunto. Daqui talvez também a razão de ser de estar aqui presente, ainda que o meu tema seja um tema de direito administrativo, que é o acesso à informação clínica pelos pacientes. Falando um bocadinho agora do que é que está na proposta, ou o que é que está na lei, que já entrou em vigor na realidade sobre isto, e, enfim, claro que o que vou dizer a seguir é a minha opinião, apenas isso. O ponto de partida, de facto, é que não se inovou particularmente neste aspecto. Portanto, nunca foi uma questão muito discutida se os pacientes podiam, enfim, pelo menos do meu ponto de vista, podiam ou não ter acesso aos seus dados clínicos, à sua informação médica. Parece-me que, do ponto de vista da ordem jurídica, a resposta seria positiva, eles teriam direito a essa informação. Num certo sentido, isto até seria entendido como um direito fundamental das pessoas, direito à sua informação. Isto estava assim já no antigo Código Procedimento Administrativo de Macau 91, está no atual Código Procedimento Administrativo de Macau, está na Lei de Proteção de Dados. Portanto, o que a lei do erro médico faz, o regime jurídico do erro médico faz, basicamente é apenas retomar esta coordenada de fundo, quer dizer, no fundo, algo que me parece, se calhar, relativamente simples de entender, enfim, que é este acesso deve ser permitido. Dito isto, há alguma vantagem resulta, de facto, de se ter feito esta intervenção no que diz respeito ao acesso à informação. Desde logo porque vamos ter um regime unitário, único, que se vai aplicar sem grandes dúvidas.
tanto ao setor privado como ao setor público. E havia claramente algumas diferenças de funcionamento, que se calhar são também relativamente evidentes, entre o funcionamento de um hospital público e uma clínica privada, por exemplo, onde, enfim, o regime jurídico também é diferente, mas, portanto, a lei traz, a primeira vantagem que eu vejo aqui é a unidade de tratamento desta matéria, a uniformização do regime. A segunda vantagem que se pode retirar para este tema é, vamos dizer, a publicidade. Eu disse há bocadinho que não era controverso, do meu ponto de vista, que os pacientes deviam ter acesso à informação médica que lhes dizia respeito. Mas se calhar isto não era adquirido na comunidade, as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento deste tipo de direitos. Portanto, uma das questões que muitas vezes tem colocado nos últimos anos, quando se fazem leis novas sobre assuntos antigos, é que as pessoas descobrem o que já havia. No certo sentido, há uma descoberta do que já era adquirido. Portanto, há uma divulgação deste direito à informação que me parece positivo do ponto de vista dos pacientes e também, se calhar, do ponto de vista dos próprios profissionais de saúde, que ficam também melhor informados do regime que se aplica. No que diz respeito às soluções que estão na proposta de lei, no que diz respeito ao acesso à informação, há uma concretização que me parece positiva, não é inovadora, mais uma vez, o que estava em causa são soluções que já existiam na ordem jurídica, mas fica claro que há um dever de informação aos pacientes que deve ser concretizado de uma forma simples, uma linguagem acessível, que seja perceptível, que o paciente, em função da sua capacidade subjetiva e domínio da linguagem e da terminologia médica, deve ser esclarecido. Portanto, isto parece-me positivo, que seja concretizado este dever de informação visando a capacidade de conhecimento concreta do paciente. Isto parece-me, a partir de uma boa solução. E depois temos aquelas regras que já tínhamos antes, a dizer que o paciente pode prescindir da informação, se quiser, e que o profissional de saúde não deve prestar a informação se isso for suscetível de usar a sua integridade física em casos em que isto se possa colocar. Portanto, a informação fica também nos termos da lei concretizada assim, não me parece, em geral, que seja uma má solução. Em relação ao processo clínico, o colega já falou um bocadinho disto, há aqui claramente, se calhar, um impacto maior. Não é talvez, do meu ponto de vista, na concretização que a lei faz dos dias de informação, talvez mais na concretização muito detalhada daquilo que são os deveres de registro e de manutenção e de atualização e de gestão do processo clínico. Tanto mais que o processo clínico hoje em dia será muitas vezes mantido em bases de dados eletrónicas e, portanto, não estamos a pensar, se calhar, já em papel, em dossiês em papel, em acesso a documentos escritos, mas, enfim, estamos a falar de bases de dados, o que implica, e talvez isto seja um desafio que a lei vai colocar, que a lei está a colocar, vai implicar necessariamente um impacto na organização dos hospitais e clínicas de saúde de Macau. Portanto, se as clínicas e hospitais usam bases de dados, como parece que hoje em dia usam, vão ter que pensar um bocadinho se a informação está, se a gestão dessas bases de dados, os níveis de acesso, está conforme com aquilo que a lei exige, mas não só a lei, isto está sobretudo também depois regulado na tal regulamentação complementar de segundo nível, que vai a um nível de detalhe muito maior e que, portanto, vai criar exigências, novas exigências naquilo que é a gestão da informação, no acesso à informação, pelos próprios profissionais de saúde em Macau. Isto parece-me talvez a questão mais desafiante, o impacto na organização, se calhar aqui, enfim, das instituições de saúde, que terá que ser pensada e ponderada e se calhar antecipada tanto quanto possível. Digo também aqui, enfim, eu não vou entrar em grandes pormenores, pois poderia falar de alguma questão mais concreta, se entenderem que isso é oportuno, mas digo também aqui que a lei não faz uma distinção que se calhar faria algum sentido entre o que são os deveres de registro dos hospitais e clínicas e os deveres correspondentes dos médicos que trabalham da forma tradicional na sua pequena clínica privada. Existe, no fundo, o mesmo a todos, e, portanto, é um regime unitário, uniforme, mas aqui, levado isto às últimas consequências, estamos a pedir o mesmo a um hospital com recursos, enfim, consideráveis, uma clínica que tenha, portanto, se calhar até um departamento de gestão de recursos humanos e pessoal especializado, juristas também a tratarem destes assuntos. Estamos a exigir o mesmo a essa pessoa do que estamos a exigir um clínico, um médico que esteja a trabalhar sozinho, enfim, no seu próprio escritório. Isto pode, eventualmente, não ser inteiramente fácil de ser depois cumprido. Isto é uma preocupação, enfim, sobre o assunto. E pronto, é o que tinha a dizer. Muito obrigado. Passo a palavra. Ora,
Eu vou também tentar ser sucinta, para mim é difícil porque eu falo muito, mas vou tentar ser o mais breve possível. A pergunta de sempre, a lei era absolutamente necessária? Não era, tanto temos o exemplo, e tendo em conta que a maior parte do público certamente vem de Portugal, em Portugal não temos lei e nós sobrevivemos. Portanto, não era absolutamente necessária, não quer dizer que não seja útil, até porque há uma grande diferença face ao que existe em Portugal. Em Portugal, há milhares de estudos doutrinários publicados sobre questões de direito médico. Portanto, boa parte das lacunas, omissões e incertezas que derivam do facto de não termos uma lei específica acabam por ser comatados pela quantidade enorme de artigos e de teses que se escrevem em Portugal sobre o assunto, porque é um tema da moda. Porque é um tema da moda, em qual há vários cursos, pós-graduações, summer course, chamem-lhe o que quiserem, conferências sobre direito médico, e que são frequentadas não apenas por estudantes, como acontece por aqui, mas por advogados, magistrados do Ministério Público, juízes, e tudo isso cria, nas pessoas que vão resolver os casos na vida prática, um conhecimento que aqui em Macau boa parte de nós não tem, porque não é um tema que esteja muito desenvolvido, daí o interesse em que haja uma lei que resolva algumas questões e que muitas delas em Portugal ainda hoje são muito controvertidas, nomeadamente a dualidade de regime contratual ou extracontratual, que, como bem sabem, os advogados decidem, os tribunais decidem a seu bel prazer, sem qualquer tipo de previsibilidade para quem é advogado e de saber quem é que vai ter o ónus da prova, o que gera uma total confusão. Portanto, em Portugal a situação também está longe de ser perfeita nesse aspecto. E temos então a tal lei, que é uma lei, eu não duvido, cheia de ótimas intenções. Eu tenho a certeza que toda a gente colaborou na lei, quis o melhor. Agora vou aqui furtar o lema da Fundação, por Macau mais e melhor. Toda a gente que fez a lei queria a melhor lei possível para pacientes e para médicos, obviamente. Agora, de certeza que houve muitos consensos, do jogo político saberão outras pessoas mais do que eu, e às vezes já se sabe que os consensos não correm bem, não é? Porque se tenta agradar a todos. E o que é facto é que o resultado não foi de todo o melhor possível. Se eu fosse médica, coisa que metade de mim gostava de ser, se eu fosse médica, eu acho que ia estar particularmente preocupada com o seguinte. Algumas partes da lei criam um regime prossecutório, nomeadamente uma matéria que me tem interessado bastante e que já foi aqui falada por algumas pessoas, é o regime da notificação do erro médico. O regime está implantado de uma forma tal em que temos médicos a vigiar médicos. Big Brother is watching you. E, portanto, em vez eu se fosse profissional de saúde, em vez de estar mais preocupada de saber se estou a cuidar do meu paciente como deve ser, ia estar a olhar por cima do ombro a ver se algum colega me está a ver a mim e também a ver o que o colega faz, porque da forma, pelo menos como o regime aparece na lei, parece que a obrigação de notificar não diz respeito apenas àquilo que eu faço de errado, mas ao que o vizinho do lado faz. Portanto, é um regime de vigilância que não se adequa de todo a bons cuidados de saúde. Também estava preocupada com o regime do seguro. O seguro é muito bom, todos, para quem trabalha nestas matérias, todos sabemos que sendo uma profissão de risco é bom para toda a gente. Mas também é sabido que, obviamente, as companhias de seguros, como companhias que são, visam o lucro e têm que ter o seu lucro para sobreviver. E isso gera as célebres cláusulas tamanho 8 ou tamanho 6 nas apólices de seguro, que ninguém lê e que quem lê também não percebe, porque lá está, são feitas por juristas e pagam-nos para sermos confusos nessas matérias. E, portanto, em todo o lado, as apólices de seguros têm exclusões, muitas exclusões e muitas delas duvidosas, no sentido que ninguém sabe bem o que é que se quer dizer até ao dia que chegamos ao tribunal e o advogado da companhia diz não, isto quer dizer, e pronto, e se calhar quer, nós é que nunca pensámos no assunto. Portanto, não é apanágio do regime de Macau as exclusões que vêm constar da regulamentação. Algumas são muito duvidosas no sentido, eu não sei o que é que querem dizer, alguma coisa quererão, alguém vai decifrar para mim. Há uma em particular que eu acho particularmente preocupante para os profissionais da medicina privada, porque a UTRANS poderia excluir qualquer ato médico da medicina privada, não percebo porquê. E, portanto, por todos estes motivos, eu se fosse médico não me ia sentir muito confortável. Não sou, mas sou jurista e sou paciente. Como jurista, a mim preocupa uma confusão de institutos. Eu tenho a certeza que as pessoas que fizeram a lei leram imenso, não duvido disso, há aqui muito trabalho, mas às vezes não é só ler, é parar um bocadinho e tentarmos pensar nas coisas. Não é ler durante uns 6 meses, isto é um trabalho que se vai fazendo. Por exemplo, eu acho que há uma falha grave entre o que é a transparência na relação médico-paciente, e temos em vários países as chamadas apology laws, o médico a abordar o paciente e a dizer desculpe, demonstrar alguma empatia, é obviamente uma coisa boa. Isto é uma coisa boa.
Outra coisa é a notificação do erro médico, é uma coisa maravilhosa, não podem funcionar os dois ao mesmo tempo. A notificação não pode servir para criar a transparência para o paciente. São institutos distintos. A relação, as leis das desculpas, a transparência médico-paciente visam criar uma boa relação médico-paciente. A notificação visa prevenir incidentes adversos. São ótimos se funcionarem separados. A nossa lei quer fazê-los funcionar em conjunto, vão ter um resultado desastroso. Basicamente, não estou a ver profissionais de saúde a notificar, como já aqui foi dito, incidentes que depois, obviamente, vão ser comunicados ao paciente para que este interponha um processo. Estamos aqui a encorajar a litigância quando a maior parte dos sistemas quer terminar com ela. Acho que se cai também num erro que por vezes vê noutras leis de Macau, que é a adoção de institutos do direito comparado sem pensar porque é que eles existem no direito comparado e qual é a sua exata configuração. A Comissão de Perícia do Erro Médico, existe uma coisa parecida em vários países, uma entidade administrativa que decide. Não é a nossa Comissão de Perícia, é uma coisa minimamente parecida. E eu acho que se quis copiar isso sem ter o cuidado de perceber que não era bem a mesma coisa. Ou se quer de saber se um instituto que existe noutra jurisdição, no direito comparado, funciona lá bem. Por exemplo, volto outra vez à notificação de incidentes do erro médico, falando aqui na terminologia, porque é uma das partes da lei que eu acho que tinha tanta possibilidade e acabou por ser um fracasso. A justificação que é dada para o regime que foi acolhido na lei de Macau é esta. Existe na China continental. Ora bem, meus amigos, mas se há coisa em que a China continental não é famosa é para a regulamentação da responsabilidade médica, não é? Na China continental matam-se médicos, alguma coisa está errada. Portanto, na China continental, as entidades científicas, as pessoas que estudam o assunto, os médicos, os autores mais inovadores estão a dizer: não, este regime de notificação que nós aqui temos não funciona e nós vamos copiar um sistema que eles próprios já dizem que não funciona. Gera-me dúvidas. Como paciente, o que é que me preocupa? Bem, desde logo eu digo sempre isto, ainda o Mário Eva me perdoava se eu não dissesse. Eu tenho inteira confiança nos serviços de saúde de Macau. Tanto tenho o cúmulo da minha confiança. Tive a minha filha cá e esta ou esta também. Portanto, isto só demonstra que eu tenho inteira confiança nos serviços de saúde de Macau. Mas há coisas que me preocupam como paciente e que não têm a ver com os serviços de saúde, têm a ver com os efeitos que esta nova lei vão ter nos serviços de saúde. Para já, como eu disse, a tal parte do regime persecutório. Eu acho que não é uma lei preocupada em prevenir erros médicos ou incidentes adversos, lhe preferirem chamar, até porque é um termo muito mais englobante. Não está preocupada com isso. Está preocupada em encontrar um médico culpado, apontar-lhe o dedo publicamente. E foi este que fez. É isso que demonstra, por exemplo, outra vez, o regime da notificação do incidente adverso. Eu, como paciente, não me preocupo nada com isso. Eu quero é que as coisas corram bem e que não haja aqueles erros que são provocados pelo sistema, dos quais, aliás, fala o artigo do Rui, e que esses podem ser prevenidos, mas só são prevenidos se forem primeiro conhecidos e depois estudados. A lei não quer saber disso, quer saber encontrar um culpado. Segunda coisa, a lei também está... aliás, não é que a lei esteja preocupada. Todo o nosso sistema aqui em Macau está montado de uma forma que é pagar o mais rapidamente ao paciente. Claro que isto só é possível porque há muito dinheiro na região, não é? Se nós em Portugal podíamos estar super preocupados em pagar rapidamente ao paciente, não temos dinheiro, não nos podemos dar essas veleidades. Sítio onde há dinheiro para isso, podemos dar-nos ao luxo de que se um paciente faz uma queixa, se pretende ir a tribunal, imediatamente se resolve com um acordo extrajudicial e paga-se. É bom, porque os pacientes precisam de dinheiro, desde logo porque têm as suas despesas e muitos deles ficam incapacitados por virtude de um incidente médico. É claro que isso é bom. Mas, mais uma vez, como paciente, isso não me tranquiliza. Eu quero é que todos os serviços de saúde se preocupem e concentrem os seus esforços e todo o seu dinheiro, que há muito, em resolver incidentes adversos, em preveni-los, em estudá-los, não é em depois, a posteriori, vir a oferecer compensações. Portanto, nessa perspectiva, eu preocupo-me. E por tudo isto, eu também estou otimista. Não sei se consigo estar tanto como o Rui, mas eu estou otimista porque tenho que estar, não é? Porque daqui por uns meses vou estar a receber serviços de saúde aqui à farta no hospital e, portanto, é óbvio que estou otimista. Mas também acho que para que isto funcione vai ser preciso um grande esforço. Um grande esforço de gente, além de nós, que fala sobre estas matérias e que queira escrever sobre elas. Um grande esforço das pessoas envolvidas nas comissões de perícia e nos sistemas alternativos de resolução para tentar conhecer um bocadinho este tema da responsabilidade médica, não é só saber direito. Um grande esforço de nós, comunidade, tentarmos fazer o melhor
e de não criticarmos coisas que não valem a pena ser criticadas e de não apontar o dedo a médicos por coisas que acontecem e que eles, coitados, não podem evitar porque a medicina é mesmo assim. E também um grande esforço dos serviços legislativos e do legislador de perceber que se calhar não fez a melhor coisa e, portanto, eventualmente tentar corrigi-la. Se esse esforço acontecer, pois ótimo, nós todos como pacientes obviamente agradecemos. Muito obrigada. E como ainda temos tempo, o que eu queria era agora ouvir, porque deve haver outras pessoas aqui preocupadas, além de mim, otimistas, que tenham críticas, comentários, alguma coisa. Já temos. Sim. Também. Boa tarde. Eu sou advogado, chamo-me Jorge Menezes. Queria colocar 3 questões. Uma sobre a questão da notificação, e eu faço à mesa, depois a doutora poderá talvez distribuir, se entendem que poderá haver responsabilidade disciplinar, ou se isso foi pensado, ou foi discutido na Assembleia ou não, caso não seja feita uma notificação que pudesse ter sido feita, o que tornaria a coisa ainda mais grave. A segunda questão era sobre a relação entre a Comissão Peritos, agora não me recordo do nome, a Comissão Pericial, a forma como ela funciona e como funcionaria uma perícia em tribunal. Porque há regras periciais em tribunal que nós já conhecemos, estão no Código de Processo Civil, que implicam as partes terem normalmente direito ou aceitam nomear só um médico, um perito, ou cada um nomeia o seu. Em certos casos há uma segunda perícia, quando estão insatisfeitos com a primeira, pode haver até 5. Enfim, agora creio que a lei já mudou, já não é 5, é 3, mas pode haver uma segunda perícia. Se tiver havido uma perícia antes desta Comissão Pericial, que é feita segundo regras diferentes das regras do processo civil, eu não vejo aqui nenhuma tentativa de articulação entre esta Comissão Pericial e a do Tribunal, e antevejo um arrastar possível de litigância à volta de questões, por um lado, técnicas, processuais, e, por outro lado, vamos ter juízes periciais eventualmente contraditórios, ou o que, por princípio, não é grave, mas quer dizer, o que eu noto é a falta de articulação completa, e não sei se alguém pensou nisto, ou se ficou assim pousado no ar, porque os processos acabam em tribunal, não é? Portanto, uma vez lá chegados, voltamos à fanfarra e à feira das confusões, e uma coisa que tinha que clarificar vai aumentar provavelmente uma confusão muito grande. E a terceira questão que eu iria colocar era sobre o artigo 3º do erro médico. A doutora estava um pouco a falar da responsabilidade do médico e que a ideia é apontar o dedo ao médico. Enfim, nesta lei, o que eu ia perguntar é, porque não sei, uma pergunta genuína, não é uma crítica sequer, é se suceder um caso de uma instituição hospitalar ou uma clínica dever ter um certo meio que não tem, dever ter uma certa máquina, a eletricidade ter ir abaixo, enfim, haver um problema que ultrapassa a responsabilidade do médico, que tem que tratar o paciente, não pode mandar para a clínica do lado, e, portanto, neste caso não há, creio eu, erro médico, porque o médico não cometeu erro nenhum, fez o que podia, mas o paciente sofreu consequências do poderá ter sido um erro da instituição, se neste caso o paciente não consegue, não tem direito, não há responsabilidade da instituição e ele não é indenizado. Até pela relação com o comitê de comissário, etc., parecia-me que era aí que lá chegaríamos. Eram estas 3 questões que eu tinha a colocar. Provavelmente até nas questões vamos ouvir mais do que uma pessoa, porque tenho a certeza que nós vamos ter opiniões diversas sobre alguns dos temas, não é necessariamente consensual. Já que tenho aqui o microfone colado a mim, vou só começar a responder. Quanto à questão da notificação, estão previstas até na lei sanções administrativas para quem não notifica. Estão cá no final. Mas eu percebi a sua questão de outro sentido. Sanções disciplinares internas, era o que estava a perguntar. Bem, eu de todo, como não faço administrativo, não percebo exatamente como é que funciona o direito disciplinar. E eu suponho que isto não vai ser considerado, mas o que é isso? O Luís é que... O Luís é que eu estava a olhar para o Paulo, mas é aqui o Luís. Eu suponho, não sei, isto será previsto nas sanções disciplinares? Claro que não está, porque é uma questão que não foi antecipada. Agora, pode ser entendido como uma violação de um dever geral de um funcionário, dever de zelo ou de correção à pontualidade. Portanto, pode haver aqui margem para responsabilidade disciplinar do funcionalismo público. No setor privado, terá que se apurar se há ou não há um regime interno disciplinar dos hospitais privados que se possa aplicar também. Mas sim, em geral, há a possibilidade de haver responsabilidade disciplinar nos termos gerais. Portanto, nós, quando fomos responsáveis disciplinar em Macau, também estamos a falar do regime do Estatuto dos Funcionários Públicos. O setor privado, eu não tenho informações muito seguras como é que as coisas estão a correr. Nos termos
do ETAP, não é? Do Estatuto dos Funcionários Públicos de Macau, há possibilidade de cair porque viola deveres gerais dos funcionários públicos, de cumprirem com a obrigação legal, neste momento, de registro. Parece-me que sim. Força? Desculpa. Aqui, relativamente à eventual responsabilidade disciplinar ou até qual é que será a relevância desta notificação, mesmo para efeitos de responsabilidade civil ou penal, é de facto uma questão complicada e preocupante, porque a lei do erro médico não teve a preocupação, ao contrário da lei de investigação dos incidentes aeronáuticos, de deixar muito claro que as notificações só podem ser utilizadas para fins de prevenção de acidentes. Não só não deixou claro, como deixou claro o oposto. Deixou claro que a notificação é usada para informar o paciente da ocorrência de um incidente e para que este possa intentar o respectivo processo. Portanto, se vai haver investigação, não está aqui escrito. E o que está nas entrelinhas nós não sabemos. É evidente que os serviços vão comunicar ao paciente para que ele possa intentar o processo. E ainda há outra coisa, o novo número 1 começa assim: os prestadores de cuidados de saúde que tenham conhecimento da ocorrência de erro médico. Eu entendo isto. Qualquer um que tenha conhecimento que alguma coisa se passou, dê com a língua nos dentes e, portanto, há de haver, da forma como eu entendo, vai haver sanção administrativa e disciplinar, caso se entenda, para qualquer pessoa que soubesse que houve um incidente, mesmo não estando diretamente envolvida. Não é? Eventualmente, penso que teria sido desejável que, como acontece na Lei nº 2 de 2013, que é a Lei de Investigação dos Incidentes Aeronáuticos, tem um mecanismo de notificação portanto, de incidentes e que deveria estar expressamente salvado, que só pode ser utilizado para determinada finalidade, a preventiva, e não para efeitos repressivos. A outra pergunta era sobre a Comissão de Perícia e os peritos apresentados pelas partes. Eu não faço processo civil e, portanto, acho que alguém que seja especialista em processo civil deveria de ser uma opinião. Eu acho que a Comissão de Perícia não afasta os peritos apresentados pelas partes. Mantém-se, é uma regra geral do processo civil. Sinceramente, não vejo como é que um perito apresentado pelas partes vai sobrepor a sua peritagem a esta suposta Comissão de Perícia, não obstante esta suposta Comissão de Perícia não serem verdadeiros peritos, porque vai ter juristas. Mas uma comissão de perícia que decide, entre outras coisas, questões de culpa. Para isso é óbvio que tem que ter juristas, mas então não é uma perícia, porque toda a gente sabe que um perito médico não decide questões de culpa, era o que mais faltava, peritos. Não sei como é que isso vai interligar, não sei se há alguém que faça muito processo civil que tenha... Tivemos em Portugal uma vexata quaestio quanto à intenção de matar nos relatórios médico-periciais e nas autópsias, portanto, se havia intenção de matar, e houve uma grande questão jurídica em vários tribunais sobre qual é que era o valor dessa conclusão do relatório pericial. Só para dar uma pequena nota, que penso que ajudará a perceber melhor o que se está a passar neste difícil... Como é que se percebe esta questão da Comissão de Perícia e como é que vai funcionar a nível do processo civil. Eu fiz uma referência muito breve na minha apresentação. Havia uma norma que pressupunha, de uma forma um bocadinho envergonhada, mas pressupunha que não haveria mais perícia. E mais do que isso, o Tribunal não só não recorreria à perícia, como deveria seguir o sentido da recomendação da Comissão de Perícia, que era o Tribunal decide de acordo com referência no relatório pericial. Isto era uma invasão das competências jurisdicionais, era um distorcer de todos os mecanismos do processo civil. Conseguiu-se na Comissão erradicar esta norma, porque facilmente se percebeu que não fazia qualquer sentido e que era um desrespeito pelo Poder Judicial. O que é que não se conseguiu? Foi a seguir fazer a remontagem disto para depois articular devidamente com o sistema do processo civil. A meu ver, o juiz poderá sempre nomear ele um perito e as partes também poderiam... O que é que vamos ter? É uma sucessão de peritagens. Como aqui foi dito, presumo que, apesar de não estar na lei, esta comissão de perícia, sobretudo no início, vai surgir como uma espécie de entronização perante o juiz. Isto é apenas
uma percepção, apesar de ter saído da lei, a ideia que se tem é que o que vai resolver a situação do erro médico, o que vai tornar as coisas claras é a Comissão de Perícia. Portanto, suspeito que, muito provavelmente, o que a Comissão de Perícia decidir apontar é provavelmente é o que vai ser seguido pelo Tribunal. Mas isto não invalida a falta de articulação com o processo civil e não invalidará nunca que o juiz possa nomear peritos, que as partes possam pedir a nomeação de peritos. Nunca. Não sei se consegui fazer-me entender. Quanto a última pergunta era sobre o artigo 13 e o que é que acontece se houver a instituição, se for uma falta de instituição. Para já, só uma coisa, no artigo 4, quando define prestador de cuidados de saúde, tem um entendimento bastante amplo. É qualquer pessoa singular ou coletiva. Portanto, também abrange e do setor público ou do setor privado. Portanto, abrange tanto o hospital público em si, pessoa coletiva, como a pessoas coletivas privadas, entenda-se clínicas e hospitais. E só uma questão, eu acho que, aliás, o Mantaniano já clarificou isto. Eu estou sempre a falar de médicos só por facilidade, não é? Porque, na verdade, o rol de profissionais de saúde aqui incluídos é muito amplo, incluindo os da medicina chinesa. O que eu acho preocupante, e suponho que achamos todos, e até lembro-me que falei disto com o Luís, é não haver qualquer previsão quanto à chamada fotoserviço, que também, tanto quanto sei, nem sequer está previsto em Macau. Eu lembro-me que falei com o Luís, não é? O nosso perito aqui de administrativo, sobre o assunto, e não só não está aqui na lei, como não está fora desta lei, não é? Embora seja reconhecido e vi naquele famoso artigo em que se faz a separação da responsabilidade, naquele famoso acórdão em que se faz a separação entre a responsabilidade contratual e extracontratual, a certa altura fala-se lá no fotoserviço, portanto assume-se que é aceito em Macau, não há qualquer previsão. E é preocupante porque, como decorre do Errar é Humano e do relatório do Instituto da Medicina, que também se chamava precisamente Errar é Humano, é que boa parte dos incidentes que ocorrem em meio hospitalar não são devidos ao médico A ou ao médico B. Não são culpa sua, resultam do mau funcionamento do sistema. É como o copo que vai enchendo com gotinhas de água. Tantas coisas vão acontecendo que transborda. Igual o queijo suíço. E, portanto, o que acontece é que estas coisas, desde logo, têm que ser, muitas delas têm que ser estudadas para ser evitadas, e não é punir o médico, mas algumas dão, de facto, para punir a instituição, uma espécie de responsabilidade difusa da instituição, e não sei como é que, mais uma vez, como é que isso funciona no direito administrativo de Macau. Não tenho muito a acrescentar. Também julgo que é uma construção doutrinária e, de facto, é esse acórdão conhecido onde o doutor fixa a jurisprudência e pronuncia-se no sentido de existir este regime de responsabilidade por serviço, por mau funcionamento do serviço, mas não há uma base legal expressa. Portanto, não tenho muito a dizer. Dança dos microfones. Eu tenho por mim quer a jurisprudência obrigatória, quer os princípios gerais de direito administrativo que estavam na lei, portanto, naquele diploma legislativo que regula a responsabilidade administrativa, isso vai deixar de se aplicar. Porque deixa de haver aqui Sim. passa a haver um regime unitário para o setor público e para o setor privado. A instituição de saúde poderá ser responsabilizada por via, como referiu a Vera, do conceito amplo de prestador de cuidados de saúde ou por via do artigo 22º relativo à responsabilidade do comitente. Agora falta precisamente essa ideia de que é muito raro que seja só um profissional de saúde a concentrar em si todo o processo causal que levou à produção do dano. Na esmagadora maioria dos casos em que há eventos adversos que causam danos aos pacientes em meio hospitalar, há toda uma síndrome de erros humanos e de falhas latentes na organização do hospital que levam a que haja uma trajetória de acidente. Imaginemos, como o Reason sugeriu, imaginemos que temos 5 fatias de queijo suíço com os buraquinhos, temos uma trajetória de acidente que vai trespassando os vários buracos do queijo e que, por não haver uma forma de bloquear, por apanhar sempre os buraquinhos do queijo suíço, acaba por provocar o dano a um paciente. E, de facto, falta esse aspecto na lei. Não resolve o problema.
Só acrescentar uma coisa. E o regime da responsabilidade extracontratual do território deixa mesmo de se aplicar, porque há matérias em que esta lei é contraditória com esse regime, nomeadamente nas relações entre os profissionais médicos que trabalham para o serviço de saúde e a instituição. As soluções são diversas. Se aplicarem ao mesmo tempo, não é possível. Na minha interpretação, esse regime vai deixar de se Sim, sim, aplicar. também a minha. E poderá ser. E a própria. Só para concluir, a própria jurisprudência, o acórdão de uniformação de jurisprudência, parte da sua fundamentação cláusica. Portanto, poderemos. Passa a ser um acórdão de uniformação de jurisprudência que fica manco, portanto, não vai ter. Portanto, todos os fundamentos jurídicos que o fundamentaram, com esta lei, perdem a sua validade. Portanto, Obrigado. Posso dar aqui uma nota de memória legislativa sobre este assunto. E é verdade, 12 anos seria pouco tempo para apresentar uma proposta se ela fosse efetivamente inovadora, como o Rui disse, noutros ordenamentos jurídicos, décadas de produção doutrinária, jurisprudencial, casos. E então surge uma lei, essa sim verdadeiramente inovadora, e procura equilibrar e optar por caminhos alternativos, não uma espécie de mera copy-paste do Código Civil e pouco mais. Mas relativamente a isto, houve falha, e uma falha indesculpável. Porquê? O tal acórdão que estamos aqui a falar já fazia referência a isso. É a aplicação do regime da responsabilidade extracontratual aos serviços nacionais de saúde, ao hospital público, e, portanto, como em Portugal, veio esclarecer. Veio procurar esclarecer, face à diversidade de orientação jurisprudencial, como é que se trataria de determinados assuntos, e alguns à látera foi tentando preencher vazios doutrinários e jurisprudenciais. Agora, havia esse acórdão, havia constante no relatório da terceira Comissão Permanente, que antecedeu a entrega formal da proposta de lei, haviam páginas e páginas referentes a essa questão, chamando a atenção que era uma questão importante e com elementos de direito comparado. Na consulta pública, se não me engano, no papel que a Associação de Advogados enviou, e penso que numa das associações médicas, pelo menos aí, também havia essa referência. Portanto, com muito tempo ou com pouco tempo, o que não se pode dizer é que não se pensou. Ninguém se lembrou que haveria este problema. A situação foi identificada, foram chamadas à atenção, foram apresentadas algumas possíveis soluções, mas não sei, porque se calhar já havia muitas alterações à proposta, porque não se pode alterar mais do que X%, porque a face perde se for acima de 50%, não faço ideia. Aqui estou apenas a dar asa à minha especulação entre nós 50%. E, portanto, essa questão, como algumas outras questões importantes, foram sinalizadas, foram identificadas, mas não mereceram qualquer receptividade. Bem, eu gostaria de ir um bocado mais longe, mas não posso, porque neste momento trabalho para os serviços de saúde. Gostaria só de deixar uma questão e pedir a opinião, como é que se vai resolver a questão entre o número 2 do artigo 13 da lei, que diz que o requerimento referido no número anterior é formulado por escrito no prazo de um ano, a opinião à mesa, a contar do conhecimento eventual da ocorrência do erro médico pelo requerente, e o artigo 491 do Código Civil, que diz que o prazo de prescrição da responsabilidade civil são de 3 anos. Ou seja, quer este artigo, o 13 da lei, referir-se a uma caducidade do direito de ação. Eu tenho a minha opinião, mas gostava de a ouvir. Ou prevalece o prazo de prescrição dos 3 anos, o que levaria a uma questão. Se eu quiser eludir a intervenção da Comissão, deixo passar um ano e vou diretamente ao Tribunal. Portanto, gostaria de ouvir qualquer coisa sobre esta questão. Só comentar, eu não trabalho para os serviços de saúde e por este andar nunca vou trabalhar.
Olha, confesso-lhe, eu nunca tinha pensado propriamente nesse assunto. Daí a importância de nos juntarmos todos para pensar em tantas cabeças juntas. Mas a questão é, será sempre obrigatório, e é uma pergunta que faço agora em voz alta, estou a pensar, É a minha questão também. é sempre obrigatório recorrer à comissão de perícia? Não, Nem sequer é preciso estar a driblar um ano, porque é uma possibilidade que eu tenho, não sendo obrigatória. Aliás, teria interesse, daqui por 10 anos, ver quantas vezes é que se recorreu à comissão de perícia e à resolução alternativa de litígios, para ver o sucesso da coisa. O que é que vocês acham? Eu não tenho aqui presente o artigo 491 do Código Civil. Julgo que ele se refere ao conhecimento do dano e da pessoa do agente abusado, não é? O causador do dano e o dano causado, não é? O prazo começa a correr depois de ter essa informação. Julgo que é um prazo subjetivo de 1 ano, não é? E depois é os... O 491 diz que o direito de indemnização prescreve no prazo de 3 anos a contar da data em que o lesado teve ou devia ter tido conhecimento do direito que lhe compete. Enquanto que o artigo 13, número 2, diz que eu só posso recorrer à Comissão, o requerimento para a intervenção da Comissão é de prazo de 1 ano. A minha dúvida é esta. E já está de alguma maneira respondida se é obrigatório ou não. Sim. O que eu teria a acrescentar, eu concordo com o que foi dito, eu teria apenas a acrescentar que, se calhar, em algumas circunstâncias, o prazo do Código Civil vai começar a correr depois de se tiver obtido esta blindagem, porque antes pode não haver o conhecimento do Só dano. é que ele toma pleno conhecimento. Só ele terá conhecimento, terá os elementos subjetivos necessários para o início da contagem do prazo podem iniciar-se eventualmente só depois, mas não... Sim. Não mais do que isto. Também temos que começar a discordar mais vezes. Estamos sempre a concordar, não há sangue, não há aqui nada. Mais? Força, não? Gostaria de que se pudessem esclarecer e faço só uma questão prévia e um alerta. Hoje em dia também está na moda o crime de desobediência e cada vez mais, não é, aparecem entidades administrativas com determinados poderes e a recusa ou da violação do dever de colaboração com essas entidades é crime de desobediência. Suscitou-me aqui uma questão. Os médicos, né, portanto, são obrigados, né, isto é, se forem chamados a depor perante a Comissão de Perícias Médicas, e se o não fizerem é crime de desobediência. Mas o médico pode invocar, pode recusar depor, invocando o seu segredo médico. Como segredo que é, só pode ser quebrado pelo tribunal. Gostaria de saber como é que se compatibiliza esta questão. Porque o médico tem os seus deveres, é um dever fundamental, obviamente. Há outros valores que também são protegidos por esse dever, e por isso é que ele só pode ser quebrado por um juiz, por um tribunal. E como é que ele se resolve este conflito? Parece-me a mim aparente em relação a esta questão. Muito obrigado. Mas está aqui o artigo 16. Não sei se será o artigo... Não sei se alguém está para o artigo 16. Fala de dispensa de um dever de sigilo. Os prestadores de cuidados de saúde e outras pessoas, blá, 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 ficam dispensados do dever de sigilo perante a Comissão. Suponho que se aplique também ao sigilo médico, seja uma norma geral que vale também para isso, que a ideia teria sido essa. Mas eu entendi esta norma, posso ter entendido mal, eu entendi esta norma como dando a proteção ao médico, mas de certa forma também impondo e dizendo que aquilo vale como no tribunal e que não haveria dever de sigilo. Entendi eu, até por um motivo. Se não for assim, não vejo que a Comissão possa fazer grande coisa. Se o médico puder invocar o dever de sigilo e o puder manter, mas é um entendimento que vale o que vale, porque de facto a lei não dá... Ou seja, eu entendi que esta comissão, e esta foi uma coisa que me preocupou, e portanto espero que eu a tenha entendido mal, como sendo quase um quase tribunal. E isso é uma coisa que me preocupa. E como um quase tribunal, desde logo pelos poderes de decisão que tem, e muito honestamente, como eu acho que vai influenciar a decisão do tribunal, até porque, lá está, a maior parte, não havendo aqui em Macau as chamadas ações de formação, todas aquelas coisas sobre responsabilidade médica, é de admitir que o juiz normal não tenha conhecimento destas matérias, porque obviamente não é uma coisa que uma pessoa estude, não se estuda na faculdade, não são casos que aparecem todos os dias, portanto não é e implica, é uma especificidade da responsabilidade civil.
Portanto, admito que não. Aparece aqui uma decisão da Comissão de Perícia a dizer qualquer coisa, o juiz provavelmente não há de ter grandes ferramentas para vir discordar dela. E, portanto, eu vi esta Comissão de Perícia como um quase tribunal, com poderes como um quase tribunal, e admito que não haja dever de sigilo, mas não sei, a lei não esclarece. De facto, vocês o que é que dizem? De facto, a lei não esclarece. E volta àquele exemplo que dei anteriormente, que o relatório da Comissão de Perícia era tomado, era a referência necessária para a decisão do Tribunal. A ideia, se não lhe chamar Tribunal, é uma espécie de tribunal, a moda common law. Como isso desapareceu da lei e várias outras questões também aqui desapareceram da lei, estamos num limbo. Já antes era um limbo, não era bem um tribunal, mas era quase. Estamos entre uma polícia, um perito, enfim, tudo isso. Quanto ao novo poço de petróleo dos crimes de desobediência, vamos ver até onde é que isso vai jorrar. O petróleo anti-democracia e anti-direitos humanos. Portanto, aqui penso que não irá ser, não parece que tem essa virtualidade. Os interesses são outros. Mas tenho essa dúvida. Não quero também dizer muito mais. Eu concordo com a leitura que foi feita. Acho que a redação é infeliz, mas a ideia é afastar, portanto, mesmo contra a vontade do próprio titular, o dever de sigilo que ele está sujeito. É a minha interpretação também. O que pode não ser necessariamente ser a melhor solução, porque nós o que temos também no nosso regime, no que diz respeito ao levantamento do sigilo médico em tribunal, há por vezes alguma flexibilidade a ponderar os interesses em presença, não é? Se justifica ou não, em concreto, esse levantamento contra a vontade do profissional de saúde. Mas parece-me que é isso. Quando se fala aqui em dispensa, claramente permite que o profissional de saúde possa prestar essa informação não estando vinculado já ao dever de reserva, parece-me, e julgo que a ideia é ir mais longe e não permitir que ele se escude. Julgo que é essa a ideia, mas não sei. Sim. Certo. Pois lá está, que da forma como a lei está feita, dá aso a várias dúvidas. Em que me sentiria privilegiado se pudesse ouvir aquilo que qualquer dos que integram a mesa me pudesse esclarecer. A segunda coisa tem que ver, essa sim, agora reporto-me especificamente à intervenção do Sr. Dr. Rui Cascão, que me pareceu, pelo menos para mim, foi utilíssima, e que tem que ver com a associação explícita e não só velada entre o efeito geral preventivo que se reporta especificamente a uma doutrina geral da incriminação já muito antiga, que vem de Luhmann, e que não é doutrina penal propriamente dita, e que tem que ver com isto. Vê nos mecanismos da responsabilidade civil um efeito geral preventivo?
Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso e, portanto, rogava-lhe algum comentário adicional quanto a esse aspecto. E, em terceiro lugar, um pedido de reflexão também à mesa, muito rápido, que tem que ver com uma experiência pessoal e de preocupação muito prática, com uma das coisas a que a doutora Vera Lúcia Raposo se referiu, que são justamente as incidências e as características específicas dos serviços de saúde em Macau. E o que a minha experiência pessoal me diz é que um dos grandes problemas tem que ver com uma área específica do procedimento médico, que é justamente a do diagnóstico. Que respostas dará a lei que já entrou em vigor, específicas quanto a essa área do procedimento médico, que me parece especialmente carecida de preocupação em Macau? Era isto. Muito obrigado pela sua questão. Questões muito pertinentes e cuja resposta não é muito fácil. Quanto à questão de nexo de causalidade, penso que seria eu nunca vi uma norma sobre nexo de causalidade em qualquer regime de responsabilidade civil que verdadeiramente fosse persuasiva. É uma doutrina demasiado complexa, é um instituto jurídico demasiado complexo e uma norma, uma black letter rule sobre causalidade seria tecnicamente difícil e eventualmente impossível. Os únicos ordenamentos jurídicos que eu conheço que resolvem expressamente este caso no domínio da responsabilidade civil médica são os escandinavos, precisamente ao não exigirem uma causalidade. São sistemas no-fault, como referiu o Dr. Mário, há um sistema de seguro que vai pagar sempre, desde que haja uma relação específica entre o que não é de causalidade, entre o facto e o dano. Ou o caso do ordenamento jurídico alemão, e numa alteração relativamente recente, em que, sem estabelecer uma regra específica relativa à causalidade, vai inverter o ónus da prova da causalidade em determinadas circunstâncias, nomeadamente nos casos de erro grosseiro. Por exemplo, objetos abandonados durante uma operação, objetos abandonados com pressas, instrumentos abandonados dentro do corpo, ou, por exemplo, um médico que não lava as mãos antes de praticar o ato médico, etc. Mas, de facto, uma regra a explicar exatamente o que é que se entende por causalidade. Causalidade adequada seriam ainda os adequados nesta área específica para resolver problemas tão específicos como aqueles que querem ser tratados por esta lei. Era esse também o sentido da minha questão. É uma questão muito pertinente, mas também está relacionada com a questão de saber se de facto há assim uma coisa tão diferente entre um acidente médico, um dano médico, e outros danos provocados por outras atividades que em benefício da pessoa, não é? Que noutros contextos. Tanto que, por exemplo, na Nova Zelândia, eliminou-se totalmente a responsabilidade civil sempre que seja em causa a morte ou dano corporal. Eliminaram totalmente, substituíram por um sistema de seguro. Portanto, Pois daí a minha pergunta. ou seja, será que há alguma coisa tão especial, se compararmos, por exemplo, o dano médico com, por exemplo, o dano provocado pelo uso de energia nuclear? Eu consigo ver as diferenças entre o dano médico ou, por exemplo, o dano resultante de um acidente de viação. Aí consigo ver alguma especificidade. No domínio da causalidade eu não vejo. Mas há uma particularidade, não sei se não me parece decisiva para justificar um regime específico. É que na responsabilidade médica, em regra, se o paciente já sofre de uma patologia, em regra tem sempre duas possíveis causas. Vamos admitir que contribuem 50-50.
Porquê é que ele morreu? Por causa da patologia inerente que, enfim, que a ciência e a medicina não conseguiram controlar ou por negligência médica? Não me parece que isto justifique um regime específico, mas, só por falar estas presunções de causalidade. Em Portugal, não aplicamos o regime da causalidade adequada, normal, como no Código Civil. Mas, lá está, boa parte do nosso regime de responsabilidade médica resulta de contributos jurisprudenciais. Alguns de aplaudir, outros nem tanto. E o que se tem feito, confesso que não me parece a mim de aplaudir, é, em muitos casos em que há presunções de culpa, qualquer que ela seja, sobretudo, qualquer que ela seja, vamos dizer assim, o juiz tira da cartola uma presunção de causalidade que, tanto quanto vejo, não está prevista entre nós. E, portanto, tu vês casos em que aplica-se uma presunção de culpa, sei lá, obrigação de resultados. Aliás, o juiz começa assim, presunção de culpa, sim senhora, verifica-se, não vê a ilicitude, porque começa logo por saber se o caso entra na presunção de culpa. Da presunção de culpa, presuma uma causalidade que não tem fundamento legal entre nós. E depois vai à ilicitude e há decisões onde até vês quase uma presunção da ilicitude. E se tens como uma condenação é construída em presunções judiciais. Eu estava aqui também a provocar. Claro, terá as alguma suas coisa tínhamos que... especificidades. Quanto à questão das condições pré-existentes, por exemplo, nos ordenamentos anglo-saxónicos, eles têm uma regra que é a thin skull rule, que é, uma vez houve um acidente em que havia uma pessoa que tinha, portanto, o crânio mais frágil e um acidente, um impacto que, em circunstâncias normais, não provocaria dano grave, àquela pessoa específica que causou. Poderia aplicar no caso de um acidente de viação, como no caso de um acidente médico, como no caso de um acidente de esqui. Eu gostaria agora, mas é uma questão muito complicada, portanto, eu penso que se eu já comecei a estudar Direito, eu e a doutora Vera, em 1994, espero. Eu vou continuar a insistir. E, portanto, já lá vão uns anos, não muitos, e se há uma Mas questão... o Hugo também começou mais ou menos nessa altura, não fiques a rir. E se há uma questão que ainda me continua a fazer muita confusão e a criar muitas dúvidas e que eu acho que ainda não consegui compreender perfeitamente, ou mesmo perto disso, é a questão da causalidade. Penso que é um dos maiores enigmas, é uma das maiores abstrações que temos, seja no direito, seja na epistemologia, portanto, seja na mecânica, portanto, é uma questão extremamente complexa. Eu gostaria de voltar, portanto, então, de responder à segunda questão, que é... Efeito geral preventivo. O efeito geral preventivo. É uma questão clássica, não é? Portanto, é uma perspectiva clássica. Aí é uma questão em que eu acho que há uma especificidade maior no caso do acidente médico. Deixe-me só enquadrar um bocadinho melhor a questão, até para o esclarecer quanto à sua resposta. É que eu não consigo ver, e vou utilizar a formulação clássica, se a memória não me falhar, eu não consigo ver nenhum restabelecimento contrafáctico na validade e vigência das normas violadas pelos mecanismos da responsabilidade civil, pelo menos aparente ou diretamente. Vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, os acidentes de viação. Nos acidentes de viação, há um conjunto de feitos de factos relacionados com o regime de responsabilidade civil que levam a que o condutor seja mais prudente. O facto de o seu prémio de seguro poder ser penalizado, ou seja, há um incentivo muito forte para que não provoque acidente. Isto pode-se colocar noutras questões de responsabilidade civil, em que há um lesante que atua que tem um domínio maior do processo causal. Será, por exemplo, o caso de um advogado. Eu penso que na situação em que há um lesante e que não está inserido numa organização, eu penso que existe um efeito preventivo. Agora, obviamente que é muito difícil, só do ponto de vista abstrato, sem recorrer a dados empíricos, é muito difícil comprová-lo. Mas há vários estudos
sobre isso. A Law and Economics a análise económica do direito tem estudos muito interessantes sobre isso, do Posner, do Chavel. Há também muitas decisões, especialmente nos Estados Unidos, que utilizam os métodos económicos, e há mesmo fórmulas até para calcular o limiar de incentivo para que um potencial lesante veja que lhe compensa mais ter cuidado do que vir a assumir a responsabilidade. No caso de uma organização, eu penso que é muito mais difícil, precisamente por causa da combinação entre erro humano e o ambiente, por vezes armadilhado, de minas e armadilhas, em que um profissional de saúde, um engenheiro de uma central nuclear, o piloto de um avião, está, não é? Em que existe equipamento sofisticado, em que há intersubjetividade inerente a equipas multidisciplinares e variadas, não é? Em que há problemas de organização, em que há, por exemplo, nos hospitais em que há infecções nosocomiais, as infecções hospitalares, não é? Em que há tantos fatores, tantos possíveis, tantos feixes, tantos processos causais que se vão concentrar a determinada altura e penetrar os buracos das várias fatias de queijo suíço até produzir o acidente. Eu penso que nestes casos específicos, que o ideal é a responsabilidade institucional e não a responsabilidade pessoal. Porque para o profissional de saúde não haverá verdadeiramente um efeito preventivo geral. Eu peço desculpa, tenho aqui a organização a fazer-me sinal, não quero ser eu a estragar a festa, mas, assumindo a minha veste de moderadora, tenho que só acrescentar aqui uma coisa, é a vantagem de ter o microfone aqui. Mas eu acho que há um efeito preventivo que pode ter, e não nesse sentido de direito criminal de prevenção, e esta é uma teoria que tenho discutido várias vezes com o Roy Buran. Eu acho que a responsabilidade civil, da forma como for feita, pode, de facto, prevenir faltas médicas. E há quem diga, não, isso é uma matéria para protocolos médicos, guidelines. Eu acho que não. Olha, um bom exemplo é o regime de notificação. Tens um regime de notificação como o de Macau, é um regime que promove o silêncio dos médicos em medicina defensiva, em última instância, faltas médicas. Tens um regime de notificação transparente, onde o médico pode notificar e sabe que não vai ser punido e o erro vai ser estudado. Aí tens um regime criado por lei, previne futuras faltas médicas. Isto é só um exemplo, mas não é a prevenção geral no sentido penal, não é, é prevenção, uma lei construída para termos mais eficiência na prestação. E pronto. Posso só dizer uma coisa? Eu sou grande apologista, apesar de serem modelos que funcionam no seu contexto específico, que é muito difícil, não são modelos prêt-à-porter, que são os modelos de no fault, mas que têm a virtualidade de, por exemplo, na Suécia, quem ajuda o paciente que sofreu um dano a pedir a indemnização é o próprio médico que o atendeu. Não vai ser responsabilizado. Não vai ser punido. Sabe que não vai ser punido. E depois, obviamente, todos estes dados, ele vai abrir o jogo, vai contribuir para o apuramento das circunstâncias que levaram à produção do dano, e vai cooperar e vão-se reformular protocolos, vai-se evitar que esta situação volte a acontecer. Ora bem, antes que a Filipa se levante e chegue aqui, muito obrigada. Bem, antes de mais, sem qualquer ordem de prioridades, muito obrigada à Fundação por mais uma vez nos ter acolhido. Muito obrigada à Filipa por ter tido outra vez paciência de maturar. Muito obrigada a quem esteve aqui, que obviamente atrasou os respectivos jantares e fez perguntas que nos fizeram pensar. Muito obrigada a vocês, que ainda continuam a ser meus amigos, apesar de eu ser uma chata. Muito obrigada e boa noite. Sim, pois é. Mas em voz alta.